A resiliência nessa questão de não é só você vencer, mas é você vencer e conseguir sair mais forte. E dentro da realidade de vulnerabilidade social, que são os alunos lá do ímpar, que eles têm tudo contra, né? Como foi muito bem falado, né, pelo Neilson Major, que ele tinha tudo contrário e ele conseguiu vencer. Então, assim, essas crianças têm tudo contrário. E, assim, aquela 2 horas semanais de aula pode não fazer tanta diferença assim, mas pode fazer também. E aí eu peguei aqui uns casos de sucesso. Então, esses aqui são alunos, todos hoje já são adultos, e peguei algumas falas deles e o que representou para eles. Então, assim, Tayane hoje, ela é aluna da UFRJ, Escola de Educação Física, e ela falou, no primeiro dia de aula dela, ela falou, mandou uma mensagem, falou assim: Luciana, se não fosse o projeto, hoje eu não seria uma negra, filha de mãe solteira, ela falou, favelada, e que não tinha o que comer. Hoje eu estou numa escola, numa faculdade pública, por conta do que você me disse lá atrás. Eu conheci, ela tinha 8 anos. Assim, você pode, você é capaz. Se o que depender de mim, eu vou ajudar. Ellison e Alia foram assim, são 2 irmãos. Eles foram, já na época de início ainda de Bolsa Atleta, família não tinha salário, eles simplesmente recebiam, sei lá, 15 anos atrás, eles recebiam juntos 3 mil reais, porque receberam Bolsa Atleta. Então, eles tinham um salário muito maior do que o da mãe e do pai junto, né? Thalita e Raquel. Thalita hoje, ela tem um estúdio de psicomotricidade, foi a primeira de 7 a fazer faculdade. Ela fala a mesma questão, né? Você acreditou em mim, e eu hoje retorno para a comunidade. Ela trabalha com crianças de espectro autismo, é uma super profissional. Raquel virou militar, foi atleta militar, ela foi para a Bulgária representando o Brasil. Então, assim, isso tudo saindo de um sonho de um trabalho que eu falei assim, quando eu comecei o projeto, a diretora falou assim, tá, qual é o nome? Aí eu passei a noite, descobri o nome. Eu falei assim, tá, e o que você vai fazer? Aí eu comecei, fiz uma loucura, né, porque eram 2 meses de trabalho, hoje são 25 anos, e, enfim. E aí, assim, peguei algumas falas deles, vou tentar resumir. Essa fala assim da questão do que a orientação fez na vida dela, né? Assim, a orientação, ela falou que o mapa de orientação é como o mapa de nossa vida. A gente não sabe o que vai enfrentar. A gente nunca viu a área, a gente não sabe o que vai viver. Mas, mesmo assim, quando a gente sai da partida para o ponto, ok, a gente sempre consegue ali se orientar. A gente vai, se perde, mas a gente sempre tem uma decisão na nossa vida. Uma decisão de voltar atrás ou ficar parado. Uma decisão de seguir em frente, por mais perdido que você esteja. Mas você sempre deve seguir em frente, porque sempre vai ter uma chegada em algum lugar. Então, isso tem muito mais. Mas esse olhar eu levo para toda a minha vida. É uma corrida de orientação, é muito mais do que um esporte. Para mim, é o desenvolvimento pessoal e comportamento humano também. Então, essa que falou da questão do meio militar, porque a presença do esporte, que assim, o que acontece? A gente tem um esporte que acontece em várias regiões do Brasil. Então, muitas vezes eu conseguia, eles viajavam de avião, tinham conhecimento de outras pessoas, não menosprezando a comunidade, não menosprezando o lugar que eles viviam, mas eles, vivendo numa comunidade, acreditam o quê? Que eles só podem aquilo ali. Eu só posso sonhar em ser o quê? Minha mãe é manicure. Então, assim, quando a gente quebra esses muros e mostra a eles que é possível, que eles são capazes de almejar outras coisas, então é o que acontece. Então, muitos viram militar, né, por causa da influência do militar nesse esporte. E muitos usam a questão do profissional, da faculdade, de acreditar que eles são capazes, sim, de fazer uma faculdade. E muitos falam da questão das oportunidades. A Thalita e o Ellison falam que assim, essas oportunidades que o projeto deu, porque
às vezes é fácil, a questão do esporte. Você vai dar lá um tempo, vai ter um tempo, você vai lá, vai competir, vai fazer aquele esporte, mas tá. E o que tu pode fazer além? Que oportunidade você pode dar? Então, assim, a maioria deles falam que, assim, muitos têm essa oportunidade, mas poucos agarram. É o que a gente vê quando a gente fala dessas pessoas, desses atletas que venceram, né? Por mais que tenham as dificuldades. Então, assim, no trabalho a gente concluiu, né, que o projeto Sorria, sim, impacta positivamente seus alunos, de forma que a prática esportiva, ela colabora na formação de sujeitos resilientes. E quando eu comecei o trabalho, eu queria falar de resiliência, mas eu ia falar no aspecto geral do esporte. E eu acabei descobrindo que o esporte orientação, especificamente, desenvolve a resiliência sem eu ter percebido lá no início do estudo, né? Foi uma boa coincidência. E aí, queria falar dos desafios. Nós, desde sempre, como eu comecei o projeto na faculdade, eu tenho publicações, então, assim, sempre tem estudos, eu sempre tive uma professora orientando, então a gente publica, participamos de congressos. Então, a gente tem essa questão do estudo e do trabalho concluído, né, de que a gente realmente dá certo.